Olá pessoal, uma dificuldade muito comum no meio empreendedor é como dar feedback à sua equipe, como sentar com seus colaboradores e ter uma conversa franca sobre o seu desempenho. Meu nome é Wagner Giovanni, eu sou contador e diretor da Ícone Empresarial e antes de mais nada eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like no nosso vídeo. Então, você sabe dar feedback corretamente para a sua equipe? Uma conversa séria não é muito fácil para muitas pessoas, principalmente na nossa cultura, que é uma cultura latina, e nós temos muito medo de ofender. Mas é importante entender que o feedback e uma boa conversa, uma conversa franca com a sua equipe, é fundamental para o crescimento seu, do seu colaborador e, consequentemente, da sua organização. Eu preparei aqui para você algumas dicas e alguns pontos importantes de como dar o feedback de forma correta. O primeiro é justamente anotar os pontos que você quer conversar com a sua equipe e com o seu colaborador. Lembrando que feedback é sempre individual. Então você vai agendar aí uma data periodicamente, né? Nós recomendamos aí de 3 em 3 meses. Mas se você tiver feedbacks mais frequentes, mensais, por exemplo, você com certeza vai ter um rendimento melhor. Você tem que tomar um cuidado para não ficar também muito repetitivo. Se de repente você não tem alterações tão significativas para dar um feedback mensal, vamos colocar isso aí bimestral ou até mesmo trimestral. O que você não pode esperar é um ano para dar feedback ou só dar feedback quando a pessoa sair da sua empresa. Então vamos estipular uma periodicidade e antes do feedback, que deve ser individual, numa sala, só você e o colaborador específico, você vai preparar o seu feedback. E como que você vai prepará-lo? Anotando os pontos que você quer discutir com a sua equipe. Uma boa forma de começar a conversa é quebrando o gelo. Se você tem aí facilidade em fazer a piada, conta uma piadinha, conta o caso, bate um papo, alguma coisa ali para descontrair e você não entrar diretamente no assunto, para você justamente criar uma situação favorável ao diálogo. Nós gostamos de nos sentir à vontade, todo ser humano é assim, e não seria diferente num processo de feedback. Explica para o seu colaborador o que é o feedback, por que você está tendo essa conversa com ele e deixe bem claro que esse feedback é para crescimento dele, que você está naquele momento dando uma oportunidade para que ele melhore, para que ele desenvolva habilidades, para que ele cresça como pessoa e especificamente como profissional. E é muito importante em qualquer feedback que você tenha empatia. Então, em primeiríssimo lugar, você tem que se colocar no lugar dessa pessoa e pensar, olha, como é que eu gostaria que abordassem esse assunto comigo? E é muito importante que quando você for entrar especificamente no feedback, naquilo que você quer conversar, você inicie primeiro destacando em que aquele seu colaborador é bom. Que você inicie esse bate-papo especificamente falando, destacando quais são os pontos positivos que ele tem, de preferência dando exemplos. Olha, fulano, aquele dia você abordou o cliente dessa forma, o cliente depois me ligou, me ficou muito feliz, isso demonstra a sua capacidade em resolver problemas. Destaque inicialmente os pontos positivos, Dê exemplo, exemplifique ao máximo para que ele lembre exatamente quando ele foi vencedor nesse processo. E aí então, depois de destacar os pontos positivos, você vai entrar especificamente nos pontos que você precisa que ele melhore. E aí não tem segredo, seja franco, seja direto, seja objetivo. Você tem que estar calmo, você não pode ser agressivo, você precisa ter que se preparar justamente antes para que você saiba com clareza e com calma apontar aquilo que o trabalhador precisa melhorar e encerre essa conversa com um plano de ação, já convidando esse seu colaborador ao que ele vai fazer amanhã para começar a mudar aquilo que você entende que é fundamental, que ele transforme, que ele mude na rotina dele no dia a dia. E uma coisa muito comum também, as pessoas sempre me perguntam, são aquelas situações mais constrangedoras, porque em geral, feedback é para você avaliar o desempenho daquele seu colaborador. Você imagine que você é um empregado que trabalha numa empresa e tem 2, 3 anos que você trabalha lá, ninguém te falou se está bom ou se está ruim, se é realmente daquele jeito que você tem que fazer. Então a proposta do feedback é justamente destacar os pontos fortes da sua equipe, individualmente, claro, e propor uma correção. E é por isso que você encerra seu feedback propondo um plano de ação
para que a coisa comece a acontecer logo no dia seguinte. Porém, tem certos assuntos que são um pouco mais delicados, né? Muita gente me pergunta, Wagner, como que eu faço para dar um feedback que o meu colaborador tem mau hálito, que ele tem chulé, né? Que ele tem CC? Como que eu vou falar isso com o meu colaborador? Como que eu vou pontuar? A mesma regra, da mesma forma que eu ensinei. E você tem que pensar o seguinte, é necessário que você seja franco e direto, né? Que você siga todos os passos que eu apresentei aqui, que é se preparar, né? Anota o que você tem que falar, se prepara, explica o que é um feedback, aponta para ele que você está falando é para o crescimento dele, né? Se coloque no lugar dele, comece destacando os pontos positivos e entre no assunto especificamente. Olha, meu amigo, vou falar contigo que você tem mau hálito, as pessoas comentam, eu também já senti, a gente precisa trabalhar isso, né? Estou falando isso porque eu me preocupo com você, eu gostaria realmente que você tomasse alguma providência em relação a isso e proponha ajudá-lo. Nesse ponto, você precisa entender o feedback, né, como uma questão de empatia, como uma relação carinhosa realmente, né? Na prática, um ato de amor. Você está ajudando aquela pessoa a melhorar, você está contribuindo para aquela pessoa. Pessoas que têm essas dificuldades, né, eventualmente, elas não percebem que tem mau cheiro, né? O pessoal tem um ditado muito comum que a gente acostuma com o próprio cheiro. Tanto é que quando você usa um perfume constantemente, você acaba nem sentindo o cheiro do seu próprio perfume. Então é natural que a própria pessoa não tenha consciência, que ela tenha aí mau hálito, chulé, seja lá o que for. E quando você está fazendo isso, você está contribuindo para que ela melhore a sua vida. Afinal de contas, ninguém quer ficar do lado de pessoas que tenham mau cheiro. Então você está tendo realmente aí um ato de empatia, né? É uma conversa difícil, é uma conversa dura, mas que tem que ser feita. E em geral as pessoas me falam, Wagner, mas e se o trabalhador achar ruim? Né? Se o empregado achar ruim? Problema dele. Você deu para ele a oportunidade de melhorar e ele simplesmente ficou com raiva, se irritou e se fechou. Bom, paciência, ele perdeu uma oportunidade tanto de crescer. Isso vale para qualquer tipo de feedback. É claro que a forma como você dá o feedback, né, é fundamental. Tem pessoas que têm um tom de voz mais agressivo, tem um jeito de conversar mais agressivo, que precisam trabalhar isso para que consiga dar um feedback com clareza, com calma e que efetivamente produza resultados. Se tiver ficado alguma dúvida sobre feedback, né, e como tratar a sua equipe, se você tem alguma experiência positiva ou negativa em relação a isso, deixe aqui nos comentários e lembre-se, seja ícone, você também. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!